As reivindicações dos professores continuam sem resposta das autoridades estaduais ligadas à educação, o que deixa claro que o ensino público não é prioridade e a carreira do magistério não merece respeito. Por falta de resposta e valorização profissional, os professores continuam mobilizados. Por isso vieram mais uma vez aqui, para a Praça da República. Todas as nossas lutas têm sido consequentes, mas esta luta que nós empreendemos, apesar do mês de férias, com relação às minutas que a Secretaria da Educação entregou na dita comissão paritária, de fato foi uma batalha, e uma batalha de cabeça erguida dessa categoria, que forçou o secretário a retirar e até blefar, na minha opinião, porque na medida em que disse não há mais comissão paritária, ele estava indo quanto ao artigo 26 da Lei do Plano de Carreira, que pelo contrário diz que tudo que é para discutir na carreira tem que se constituir a comissão paritária. Seria muito ruim para nós que a partir de agora começasse um processo errado de debate em torno de plano de salário, cargos, plano de carreira. Nós temos que começar da forma correta. A primeira coisa que tem que fazer, na verdade, é fazer a limpeza com relação a 836, que está lá emperrando todos os artigos que significam avanços do Estatuto do Magistério, democraticamente debatido por essa categoria. E nós não vamos admitir isso. Como de resto não admiti. Como de resto não blefei quando disse para o secretário: ou retira as minutas, ou saímos da comissão paritária. E a resposta foi: retirou as minutas por hora, eu sei. Aqui não tem criança. Nós não somos inconsequentes de festejar alguma coisa que este governo que aí está, a gente sabe que conjunturalmente ele retira, depois ele vai lá e põe de novo. Assim foi com relação ao PLC 26, no que diz respeito aos admitidos em caráter temporário. Todo mundo aí gritou em voz grossa, mas eu dizia cá comigo, tem que entrar no processo e debater, porque vai vir coisa ruim, e não foi diferente. Categoria O está aí. Para quem ficava virando as costas dizendo que já tinha resolvido o problema, se enganou, porque está aí o problema do categoria O e não foi resolvido. Portanto, a questão das minutas, companheirada, nós aprovamos nosso Conselho Estadual de Representantes, que muito mais do que a carta que eu mandei para vocês, nós vamos fazer um cartaz e expor em cada uma das escolas públicas do Estado de São Paulo, para que a gente mostre, não só para os professores, para os diretores, para os supervisores, como é que ficaria a vida deles caso aquelas minutas persistissem em prevalecer na vida dos professores, supervisores e diretores. Debatemos salários com os secretários. Ele insiste na tese de que ele mandou para a Assembleia Legislativa, para o governador, uma minuta e que o governador não deu recado com relação à minuta. Mas tem uma coisa que não está bem resolvida aí. Eu disse para ele na mesa de negociação. Os policiais, eles tiveram reajustes de 7%, e mais 3,5% em janeiro. Então, não é verdade que em ano eleitoral não pode dar nada. Pode sim.
Então ele tinha que dar o 7, aferir as nossas perdas e dar a diferença. Porque a greve do ano passado, ela pode não ter sido maravilhosa para aqueles que não investiram. Mas para nós que investimos na greve, ela representou muito. Ela representou, inclusive, sair do 6.0 e ir para 8.1. E nós, com isso, agregamos ganho para os professores. Muito pouco, é verdade, mas agregamos. Mas a nossa luta hoje é pelo 75,33%, comparativamente com as outras categorias profissionais. Vocês sabem que nós fizemos essa pesquisa entre 21 categorias profissionais e depuramos o quê? Que a média dos salários dos profissionais está em torno de 4.237. E que nós ganhamos em torno de R$ 2.600. Então, a diferença entre isso e mais entre os 4.237 e os 2.600, dá em torno de 75,5%, quase 76%. Portanto, nós precisamos de ter 75,33 rumo ao piso do DIEESE por 20 horas semanais, que é a nossa luta histórica, mas que nós temos que ter a nossa composição de ganho real de salário para termos dignidade, porque não dá para o estado mais rico da nação pagar para um professor R$ 2.600. É muito pouco. Existem duas webconferências programadas agora, uma para final de agosto, outra para início de setembro, sobre, respectivamente, a questão da reforma política e plano de carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho qual o objetivo dessas webconferências, por que então conversar com os professores online sobre esses temas. Pois é, Renato, eu esqueci de falar da reforma política, que foi aprovada aí a participação nossa na reforma política, né? No plebiscito da reforma, a POS participará, né? E foi aprovado na Assembleia, o que é legal, né? E isso significa o quê? Significa você debater, né, nessa webconferência o que é essa reforma política, porque está se falando vai ter um plebiscito. Eu, que estou mais no espectro da política, eu entendo, mas será que o pai do aluno, o aluno entende o que significa, por exemplo, ter um financiamento público para a educação? Né? Eu acho que é um debate a ser feito, que na minha opinião significa você dar igualdade de condições para todos, né? Ao mesmo tempo, de fato, vai ter representação no Congresso Nacional quem de fato tiver representação popular. É isso. E não quem tiver mais dinheiro, porque atualmente é isso que está acontecendo. Isso muito no espectro da composição do Congresso Nacional, mas eu vejo a reforma política mais estrutural que isto ainda. É um novo desenho, na verdade, do Estado brasileiro. Né? Porque quando você altera correlações de força que pode ser de acordo com a maioria da sociedade, você está dizendo, não, nós queremos que as políticas públicas todas sejam políticas de Estado e não de acordo com interesses individuais e privatistas e privados, por exemplo. Então, quer dizer, essa webconferência, nós vamos trazer pessoas para fazer esse debate. E a outra é sobre a carreira, que é o que nós estamos debatendo com relação ao memorial. O que é o memorial? Memorial é outra forma de promoção que não somente a prova de mérito, mas a possibilidade de o profissional, no caso o professor, ele poder, de acordo com as suas atividades, né? E a gente está já fechando um acordo de até 2 dimensões, ou na sala de aula, ou mesmo atuação em conselho de escola, ele vem a poder pontuar para evoluir, né, e ter 10,5%, né, sair da faixa que ele está aí para outra faixa. Então, essa webconferência nós vamos ter nesses dias que você diz, no dia 27 e no dia 5 de setembro, são as duas datas. A primeira vai ser para a reforma política, que a gente já vai pôr também a questão da marcha global, caso as duas coisas, que eu acho que tem também uma correlação, e a outra só do plano de carreira.